Café com Construção, o melhor podcast de construção e empreendedorismo do mundo em língua portuguesa. Apresentação: Jeff Moutinho. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Nelson Oliveira, que eu tive a oportunidade de conhecer no Focus Brasil 2019, e realmente para mim foi inspirador a história dele, que também ali da minha região e tudo, veio para cá há muito tempo e teve a oportunidade de começar de baixo e ir galgando, e eu acho muito interessante os exemplos que Nelson utilizou ali, e quase um ano depois eu consegui um contato com ele, e ele está aqui agora no nosso podcast para falar um pouco de sua história, um pouco das empresas que ele está à frente, dos projetos sociais e também dos hobbies dele e desse momento atual que a gente se encontra. Nelson, seja bem-vindo ao Café com Construção. Prazer é todo meu. Ô Nelson, quando e como você veio parar aqui nos Estados Unidos? Você já tinha alguém aqui quando você veio? Quando você veio? Quantos anos você tinha? Eu vim pra cá em 88. Eu tinha acabado de comprar 19 anos de idade. Acabei o colégio no Brasil, não tinha condição de estudar, né? Mesmo meu pai falava que pagaria estudo pra mim, mas seria um pouco sacrificado pelas dificuldades, né? Que encontrava no Brasil, na universidade. Aí eu peguei e vim pra cá com os amigos. Não tinha ninguém aqui dentro. Desde então, eu fiquei dentro. Encontrei o desafio que todo mundo encontra, né? E cheguei aqui dentro com $50 no bolso. E você é de qual cidade do Brasil? Eu sou de Conselheiro Pena. Na verdade, sou de Cuiaté Velho, que é o município de Conselheiro Pena. São 32 quilômetros de Conselheiro Pena, uma vilazinha que tem lá. E eu morava na fazenda. Eu sou dali da região também. Eu conheço Conselheiro Pena e morei muito tempo em Governador Valadares. Formei engenharia lá em Governador Valadares. E eu sou de Pavão, uma cidadezinha bem pequena também, perto de Teófilo Otoni. Ô Nelson, e aqui, quando você chegou, quais foram, assim, os primeiros trabalhos que você fez? Esse primeiro trabalho, eu trabalhei, na verdade, eu fui trabalhar numa festa para judeu. Carregar prato, carregar caminhão com pratos, levar para festa e depois lavar os pratos, né? Serviço de dishwasher, né? E depois você continuou trabalhando nessa área de cozinha também por muito tempo? Bom, interessante. Naquela época eu andei trabalhando 10 anos na área da cozinha, porque eu buscava uma profissão que me desse prazer de fazer. Na cozinha eu comecei de baixo, fui até o topo da cozinha, cheguei aos cargos master na cozinha, fiz administração de cozinha, fiz 2 anos de universidade de cozinha, administração de cozinha. Que legal! Eu tinha boas posições na cozinha, tinha muito nome na cozinha, era muito aplaudido, pagaram cursos para mim, as pessoas sempre pagavam um curso para fazer, então me aprimorei bastante, mas eu descobri que não era aquilo que eu realmente queria fazer. Então, no meio tempo, eu buscando profissão para me fazer, eu trabalhei em empresa Top Shop. Eu falei para o amigo, é o seguinte, eu trabalho para você uma noite de graça para saber se eu quero isso. Então, nessa etapa de buscar uma coisa que me daria prazer, eu trabalhei em muitos trabalhos, um dia de graça, também para saber se é aquilo que eu queria, e dava o meu melhor possível. Cheguei uma vez a trabalhar limpando a posição de limpeza no nursing home, o cara gostou tanto de mim que já queria me dar uma posição de supervisor. Eu falei, não, amigo, eu não volto mais. E assim, fui indo, fiz aviação, peguei minha carteira de piloto, e depois não era aquilo que eu queria seguir carreira profissionalmente, porque era um trabalho muito complicado, né, primeiramente o salário era baixo, né, então eu continuei no ramo. Aí, muito tempo depois, eu encontrei a construção com um landlord, eu falei, deixa eu reformar um apartamento, trabalhar um dia pra você não gosta, você não paga. Eu gostei da profissão, falei assim, rapaz, isso aqui dá pra mim. E daí eu comecei já a abandonar a cozinha e para a construção. Quando você chegou, você já veio assim determinado que você queria ficar aqui, fazer sua vida aqui ou não? Ou era assim, igual a maioria naquela época? O meu sogro veio também em 87. Você já sabia que você queria ficar aqui ou não? Não, eu vim com a ideia de ficar somente 6 meses aqui. E depois eu gostei das coisas aqui, me adaptei um pouquinho, gostei daqui, falei, vou ficar mais um tempo aí. E logo meu brincar saiu, todo ano ia ao Brasil, ficava uma boa parte no Brasil, todo ano eu ficava realmente 3 meses no Brasil. Nelson, e você acha, eu tenho conversado com muita gente e tudo, hoje a pessoa que chega, o quanto antes ela decidir isso, que se vai ficar aqui ou se vai embora, eu acho que é muito importante, né? O que você acha? E o quanto antes decidir? Com certeza, que na verdade, o que me atrasou um pouquinho, que eu levei quase 10 anos para descobrir realmente que eu queria ficar aqui para sempre, né? E como eu consegui fazer realmente o que eu quis ficar, depois de casado, que pensei em voltar no Brasil, eu tive que colocar alguns fatores, eu coloquei tipo uma balança. O que o Brasil me oferece
oferece de bom e o que me oferece de bom aqui na América. O que o Brasil não seria legal para mim, para minha família, versus o que não seria legal na América. Então, se colocando isso na balança, a América ganhou. Então, o motivo que eu fiquei aqui dentro, eu tive que fazer uma série de perguntas para mim mesmo, que você só tem e obtém e consegue pensar quando você formula as perguntas e olhando num longo termo objetivo, o que você quer melhor, do que vai ser o futuro melhor, não só para mim mesmo, mas para minha família, para meus filhos, a educação, a segurança, uma série de outras coisas. Isso é muito interessante, porque isso aconteceu comigo. Eu tive a sorte de ir para Governador Valadares, casei em 2008 com... A minha esposa nasceu em Framingham, mas foi criada lá. Só que eu fui vir só em 2015. Só que eu vim determinado a ficar aqui. Então, eu tive a oportunidade de vir logo quando eu casei, mas meus negócios iam muito bem lá, eu tinha uma construtora. Eu resolvi esperar mais um pouco e vim depois. E isso fez toda a diferença, porque eu já cheguei o primeiro ano, eu já decidi que eu queria criar um negócio, porque era aqui que eu queria viver. Então, isso foi determinante. Nelson, você é muito conhecido na comunidade por seus negócios e por seu jeito de administrar de forma exemplar. E isso, nós vamos chegar lá e falar das suas empresas e tudo, mas só que para chegar onde você chegou e onde você está indo, tem que ter um modelo de pensamento, uma mentalidade diferente. Você sempre pensou grande para os seus negócios, na sua vida, desde novo, ou teve algum momento que a chave virou e você fez algumas mudanças? Na verdade, eu tinha alguns propósitos na vida. Você vai fazer alguns trajetos, né? E conquistando. No início, eu queria realmente uma casa no Brasil e um carro para mim. E depois resolvi comprar uma casa aqui. Aí deu ideia, eu comprei mais outras casas. Não foi aquele pensamento muito grande, que na verdade são dois tipos de coisas. Eu nunca pensei em ficar muito rico, ter muitas coisas. Eu pensei em ter uma vida sustentável, que não me falte nada e ajudar as pessoas próximas de mim. E tentei uma coisa principal, buscar conhecimento. Isso fez toda a diferença, a gente buscar conhecimento, porque aqui é uma terra estranha. Eu não posso estar com o pensamento do Brasil. Eu tenho que me adaptar à cultura e à maneira de fazer negócio aqui dentro. Uma grande coisa que eu ajustei, foi até fácil para mim no início, foi a pontualidade com o tempo. É muito importante para fazer um negócio, porque quando a pessoa desrespeita com o horário, está desrespeitando com o cliente ao mesmo tempo. Então já não é uma pessoa tão confiável em algumas maneiras de negociar. O negócio é o horário, a pontualidade e o compromisso. E eu aprendi desde pequeno também, a coisa do muito, é a palavra sim, sim, não, não. Não tem muito enrolo para frente. E nunca tentei ser movido por dinheiro. Isso é fantástico, porque eu acho que essa questão de pensar nas pessoas, pensar em resolver, tem gente que corre de problema. A gente que é empreendedor, a gente quer entender o problema para resolver o problema, né? E isso, ser empreendedor, ter um negócio, eu sempre falo nas minhas aulas também com os alunos, ninguém dá dinheiro para os outros. Eles pagam de acordo com o valor que você gerou para ele. Quanto mais valor você gerou para ele, mais ele vai te pagar. O cliente vai te pagar. Então, eu sempre falo sobre isso. Ô, Nelson, qual foi o seu primeiro empreendimento? Negócio seu mesmo? Você falou assim, não, eu não vou trabalhar para outra pessoa agora. Qual foi o primeiro negócio? Em 98, eu comecei a pequena companhia de handman. E como eu estava no restaurante, eu pedi um amigo meu, falou, rapaz, um nome pra mim aí, um negocinho, eu tenho que pegar uns trabalhos aí. Ele colocou Nelson Group. E os caras riam de mim, rapaz, Nelson Group de um dia vai ter mais. E eu comecei num carro pequeno que eu tinha, comecei a fazer handman. E como eu resolvi o problema das pessoas, eu não preocupava, no início eu pensava no dinheiro, mas só que tudo dava errado. Eu foquei em resolver o problema da pessoa. Eu comecei a entender qual problema que a pessoa tinha, por que ela me contratou e não contratou outro. Eu comecei a resolver o problema dela da maneira mais eficaz possível, dando a qualidade que ela queria, a segurança que ela queria, e foi gerando confiança e muita referência, foi crescendo o trabalho. Eu comecei a contratar meu primeiro funcionário, não era mesmo, né? Ô Nelson, então o Nelson Group, você sozinho já criou Nelson Group? Um amigo meu criou pra mim. Eu falei aquele rapaz, arruma um nome de uma companhia pra mim, que eu vou começar a trabalhar por conta própria agora, que eu não tô cansado de confeitar bolo. Eu trabalho na confeitaria, né? Ele falou, Nelson Group. Aí beleza, coloquei Nelson Group e comecei por aí como handman. Olha como que as palavras têm poder, né, Nelson? Eu acho assim, as palavras e o que você confiar em Deus e as palavras também, o propósito, eu acho que esse nome foi um nome muito forte, que realmente te motivou, eu acredito também, a realmente criar um grupo, né?
qual foi a sequência dos negócios até chegar realmente ao Nelson Group Investimento, ao Construction e, no caso, a administradora das propriedades? Desde, voltando um pouquinho atrás, meu primeiro funcionário comigo está comigo até hoje, tem que fazer 22 anos de casa. O pessoal veio e ficou, eu vi o lado humano das pessoas, para mim eu sou muito humano, não somente penso em dinheiro, mas penso em qualidade de vida das pessoas, e fui pensando em resolver o problema das pessoas e foi crescendo, aí eu fui contratando mais pessoas. Em 2004 eu já aprendi bastante, eu comecei a comprar prédios comercial, tudo tinha uma meta. Primeiro eu comprei uma casa to family, eu tinha que ter que duas coisas na vida, a gente é um pouco imprevisível, às vezes confia em Deus, mas tem que ter o pé no chão. Então fui criando sustentabilidade, porque eu comprei duas famílias, porque um aluguel pagava meu mortgage, se caso acontecesse alguma coisa comigo. E como na época eu mesmo trabalhava com a mão, então eu tinha que preocupar em segurança do sustento da minha família. Depois eu comprei um prédio maior, não muito maior, comprei 12 unidades de aluguel, tudo cash. Daí eu já comprei uma single family para mim, porque qualquer coisa acontecer errado, o aluguel me cobre também minha despesa. Então fui crescendo nesse modo devagar. Em 2005, eu já tinha uma boa quantidade de aluguel, que até então eu não vendia as casas na época. Todas as casas que eu comprei, eu fiquei de aluguel na época, eu não vendi. Que legal. Em 2005 eu criei uma outra empresa na cidade, criei uma outra empresa, porque estava meio bagunçado as coisas, gosto das coisas mais organizadas, a parte financeira, para criar o Nelson Properties. Em 2007 eu tive uma loja de madeira, eu fui abrindo vários outros setores, né? Mas alguns setores não deu certo. Faz parte da vida do empreendedor. Faz parte, né? Depois, em 2007, eu também abri uma companhia de limpeza comercial, porque todo mundo falava que era difícil pegar o trabalho comercial. Como eu já tinha aprendido a fazer a venda, quando o cliente abriu a limpeza comercial, deu certo. Depois eu passei para frente, não quis mais mexer com isso e resolvi consolidar as empresas. Aí depois eu abri, aí comecei a fazer os FIPs, as construções, não FIPs, development, que a gente faz com casa nova, né? Abri o Nelson Group Investments. Por aí ficou só especificar duas coisas. Aí, em 2009, eu parei de trabalhar, porque eu era contrato. Em 2009, eu parei de fazer trabalho com outras pessoas, fazer trabalho para mim. Eu tenho o Nelson Properties, o que compra é o que administra os aluguéis. Nelson Group Investment é o que controla, administra as propriedades que compra e venda. E a Construction, lá de trás ainda, ele faz geral contrato para duas outras empresas. E nós vamos chegar até na outro investimento seu recente aí da churrascaria, mas antes, você falou interessante, agora eu quero fazer uma ligação lá com a palestra. Foi o que eu gravei da sua palestra e eu tô trazendo comigo até hoje. Você deu um exemplo de um patamar de uma escada, que você sobe uma escada, solidifica um patamar. Eu que sou engenheiro, né, eu já desenho uma escada aqui, o patamar, outra escada subindo pro sentido contrário, porque se você cair, me fala um pouco sobre essa teoria sua aí. Bom, é o seguinte, na vida às vezes a gente se um pouquinho, e desde cedo eu aprendi, acho que uma vez conversando com meu pai, uma pessoa no passado, e fiquei guardado na cabeça sobre uma escada. Eu comecei a observar as escadas comerciais. Por que é um patamar? Por que só tem um número de degrau, os degraus da mesma altura, não tem um degrau mais alto, mais baixo, os degraus também são 7, 11, e o patamar. Aí no piso eu falei a mesma coisa do piso, porque os pisos, você subir muito rápido, você cai, e você não tem onde parar. Eu falo o seguinte, porque a gente gasta muito entre dívidas, mas se você ficar muito endividado, a economia chegar a água, essa coisa vai lá embaixo. Então, nos patamares, isso é estabilização financeira. Por exemplo, eu trabalhei muito, comprei muitas casas, agora eu vou parar, vou arrumar todas as casas, vou me reestruturar a empresa, porque senão você cresce desordenadamente. Vou me reestruturar naquele patamar ali dentro e depois subir mais um pouquinho. Uma outra coisa que eu observei, aí, porque se você cair lá em cima, você para no próximo. Achei fantástico isso, eu comecei a utilizar isso também, falando com algumas pessoas, muito, muito legal essa analogia. E eu uso uma outra analogia para mim, muito forte para mim, porque eu observei em 2001, quando as torres caíram. Duas coisas muito interessantes chamou a atenção quando as torres caíram. Aquela torre do World Trade Center, gigante, era avistado de longe, certo? O avião bateu e veio à tona. O Pentágono não é tão grande, mas é muito mais forte e ele é esparramado. O avião lá dentro não fez estrago nenhum. Então, eu já tive muito problema de visibilidade no passado. Então, eu comecei a crescer rasteiro, discreto, não mostrando muito, porque fica mesmo um pouco incomodado, porque não incomoda tantas pessoas. Então, eu peguei a opção do Pentágono para crescer mais rasteiro e ser mais forte, que a tempestade não derruba. Um alinhamento aí com isso, que eu ouvi também, fala que uma árvore não cresce até no céu. Por isso que você tem que ter várias árvores, porque se você pegar uma árvore só e colocar tudo ali, né, ela vai parar de crescer. Então você tem que ter várias árvores que vai dar mais frutos. Cada uma vai crescer e vai dar mais frutos. É legal essa forma, porque até a Bíblia, eu vejo que você é um cara muito religioso e tal, a própria Bíblia é cheia de parábolas e coisas que fica muito mais fácil das pessoas entenderem, né?
Nelson, e mais um negócio recente agora foi a churrascaria, né? Sim, com certeza. Eu abri uma churrascaria dia 26, né? 3 semanas depois e a coronavírus fechou. Mas foi muito bom. Fiquei muito feliz de ter abrido churrascaria. A construção, o demorado foi a parte da negociação. Uma churrascaria geralmente levei 56 dias, usando o pessoal da União ainda. E daí eu trabalhava uma parte depois que eles iam embora à noite, alguma coisa. Então consegui fazer ela com 56 dias. Depois do dia que eu comprei o prédio, o local, até o dia de abertura, com todos os dias, foi 56 dias, a construção toda, com todos os documentos direitinho. E acontece isso porque eu fiz preparação. A grande parte do processo é se preparar para ele. Como, por exemplo, você vai correr hoje 100 metros. 100 metros tem que fazer alguns segundos. A ação dele leva dias, meses, para você fazendo aquele segundo ali. Uma grande parte, hoje, do que a pessoa quer alcançar, não é aquele pedacinho da vitória, aquela corridinha de 5 segundos. É a preparação. Então, quando eu uso Journey, eu me divirto naquela jornada. Eu me aprendo mais coisas naquela preparação para ali. Eu aprendo mais outras coisas. As pessoas perguntam, mas você tem alguma coisa com a cidade? Você conseguiu tão rápido? Eu falei, não tem nada com a cidade. Eu fiz todo o processo que o mundo fez. Mas eu fui antecipadamente nas coisas que devia ter feito no local certo. Eu trabalhei mais de 15 anos na construção no Brasil e é um grande problema, é um problema crônico a questão de planejamento, né? Você não vê uma obra terminando no prazo de jeito nenhum, porque eles demoram a decidir e quando decide o projeto não é completo, tem um monte de interferências e nunca consegue, além do orçamento, que aqui também é um desafio, questão de orçamento e prazo, né? Então, eu que vivi isso lá, eu tenho aprendido muito e nos meus cursos de planejamento e orçamento, a parte de leitura de projetos e tudo, eu bato muito nessa tecla, porque eu trabalhei para grandes empresas como Usiminas, Vox, toda quinta-feira eu fiz um galpão em 2007, um galpão grande da Dutra para Usiminas, toda quinta-feira, um engenheiro e um administrador, a gente repassava uma planilha do project ali, por que aquela atividade, aqueles parafusos não foram colocados, linha a linha, era coisa de 1000 linhas, por quê? Beleza, eu justificava que dia que você vai entregar. E aí ia acompanhando e garantia que o prazo final seria obedecido. E isso é importantíssimo. Eu acho que tem gente nos ouvindo aqui no mundo todo, quem está na construção, sempre buscar o planejamento, tentar enxergar tudo que pode acontecer e antever aos problemas. É muito importante isso. Nelson, quais que as características você acha que um empreendedor precisa, principalmente para conseguir fazer tanta coisa igual você faz? Eu vejo suas redes sociais, você tem uma família maravilhosa, você dá assistência à sua família e tudo. Como que você consegue? Quais as características que um empreendedor de sucesso, para ele ter sucesso, ele precisa? Aí você tem que entender algumas prioridades na vida, o que você busca realmente. Tem alguma forma que eu falo que o segredo do sucesso na vida, para mim, são 5 coisas na vida que acontecem. Primeira coisa, você colocar Deus em primeiro lugar. Você vai cuidar da sua vida espiritual, depois você cuida da sua vida, da sua família, depois você vai cuidar da sua empresa, terceiro lugar, o quarto vem a parte financeira, e depois você próprio. Então eu administro o tempo, eu delego as coisas para as pessoas fazerem, confio em todo mundo ao meu redor, 100% de confiança, instruo as pessoas do que realmente precisa ser feito, porque se você não ensinar e não explicar, você não sabe o que você quer também. Então a maneira que eu faço, eu dedico meu tempo socialmente para isso aí, e tento encaixar meu tempo. Quando eu estou no trabalho, existe o tempo das pessoas ficarem no trabalho e o tempo de realmente produção. Quando eu estou no trabalho, eu não fico muito tempo na empresa. Às vezes eu fico 4, 5 horas por dia, mas eu produzo quando estou lá dentro. Eu tenho 4, 5 horas para trabalhar. 10 horas eu trabalho 2. Se eu falar 3 horas, eu trabalhei 3 horas. Então, isso é uma diferença que faz também. E se eu estou na empresa, estou em casa, eu separo as coisas um pouquinho. Então, eu acho que por esse lado, você realmente separar a parte de administração de tempo, né? Porque não tem mais tempo. O cara fala, algumas pessoas falam, mas se eu tivesse um tempinho a mais, eu fazia isso. Amigo, você não vai ter tempo. O dia venceu meia-noite e acabou, você não tem mais hora. Se eu tivesse umas horas extras, eu fazia. Amigo, não existe hora extra. É 24 horas para cada um. Você tem que fazer o que você tem que fazer nas suas 24 horas. É verdade. E você emprega muita gente, além dos seus próprios funcionários, você tem também os subempreiteiros, o pessoal que está em volta. E logo, você com sua experiência, você já trilhou isso, você vê logo quem vai avançar também, né? As características. Você costuma dividir isso com aqueles que querem. Claro que você não vai ficar perdendo tempo com quem não quer, mas os que querem, você tira um tempo também para repassar isso, esse conhecimento vivido?
Nelson? Sim, eu ensino muitas empresas, pessoas que são sérias e querem, eu passo muita coisa para eles. Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que me ligam, pedem orientações, eu explico para eles, eu explico da minha maneira de ser. Muitas pessoas não gostam que eu estou com ideia formada, né? Sim. Então eu vou falar para ele a realidade das coisas, eu sou bem direto no assunto, se vou agradar a pessoa, não vou falar o meu ponto de vista, o meu conhecimento para a pessoa. E tem muitas pessoas que às vezes chegam para mim, não, você falou aquilo, eu falei, amigo, não sei mais o que eu falei, você mudou minha vida naquilo. Eu falei, parabéns, não lembro mais o que me acontece com você. Eu não guardo as coisas, coisa para você eu falei, não vou ficar pensando naquilo, né? E basta de você usar aquela ferramenta. Tem pessoas que eu acho que perdem uma grande oportunidade, né, Nelson? Se eles soubessem, às vezes tá ali, te vê todo dia, às vezes fica ali um tempo vago, mas não faz uma pergunta interessante, não te pergunta qual que é o caminho para ele. Às vezes a pessoa tá chegando e tudo, prefere ficar no celular durante um tempo do que pesquisar, buscar mais quem trilhou. Então eu acho que esses jovens que estão chegando, e até os que estão aqui há mais tempo, eles precisam entender que se ele buscar com quem já trilhou o caminho, é muito mais fácil. Com certeza. Um grande que eu vejo desafio das pessoas, porque o sucesso, eles não entendem uma coisa, sucesso são as pequenas coisas que você faz constantemente. Não é uma palavra só, uma coisa só. E o sucesso leva tempo. Como eu vim de fazenda, posto de roça, posso dar exemplo. Se você planta um pé de manga, vai levar um certo tempo para produzir frutos, se você cuidar do pé de manga. Porque se não cuidar, a formiga come, ele morde seco. Então, é o mesmo jeito que plantou seu bicho. Você tem que se cuidar e ter paciência para ele crescer. As pessoas plantam hoje um pé de manga, vamos supor, deu um ano, não deu fruto, vou arrancar ele fora, vou fazer outra coisa. Não tem aquela persistência no rumo certo. Porque para mim existem três coisas. Outras coisas importantes que a pessoa entender. O ser. O que é o ser? Sonhar, executar e realizar. Porque nem todo seu sonho vai ser a realidade, aquilo que você sonhou. Sonhei plantar uma roça, que seja, mas não está na época certa, não vai dar certo. Vou ter que realizar meus planos. Eu montei uma empresa no local errado e a hora errada. Tem momento para as coisas. Então, não é dizer que você vai deixar seu sonho. Você pode adiar seu sonho para outras coisas, às vezes ver por dado momento, né? Para você fazer aquele negócio. Nem sempre. Então, você tem que sonhar e depois você tem que executar, depois tem que realizar seu sonho. É aquilo mesmo que vai dar certo ou não? Está no momento certo? Muitas empresas abriram e fecharam porque não foi no momento certo. E se precisar até mudar de ideia, você não pode desistir, mas você pode mudar de estratégia, né? Nessa área da construção, você tem negócios em outros estados ou só aqui em Massachusetts? Só que eu já fiz alguns projetos na Flórida. Eu fiz alguns desenvolvimentos na Flórida, especificamente na área de Naples. Eu construí algumas casas em Naples. Porém, não gostei muito porque o retorno seria tão forte igual aqui. E talvez venha um exemplo, né, Nelson, que você, mesmo que você expande, acontece muito com pessoas que começam a ter um certo crescimento em um negócio e ele começa querendo expandir para outro país, para outro estado, e às vezes não esgotou o que ele poderia fazer ali, que estivesse mais próximo dele, porque quando você vai colocar para outro lugar, gasta energia, é tempo, é estrada, é gente, e se você tem perto de você um terreno fértil ainda para explorar, talvez seria muito mais interessante do que espalhar só para falar que está em outros estados e países também, né? Com certeza. Eu te falo, quando eu comecei a trabalhar na construção, eu escolhi 3 áreas para mim trabalhar, 3 cidades, e não sei da cidade. Só que nas 3 cidades, quase 20 anos. Por exemplo, Cambridge, desde 2000, nunca deixei de ter um trabalho em Cambridge. Nunca deixei de ter 3 obras em Cambridge ao mesmo tempo. Mesmo quando eu fazia trabalho para cliente, como developer, nunca deixei de 3 projetos em Cambridge ao mesmo tempo. Então, assim, são as áreas que eu peguei na época para trabalhar e falar para todas as pessoas, por favor, me dá referência especificamente somente para Cambridge, Somerville, Arlington, Medford. Não quero mais outro lugar, só quero referência nessas áreas. Então, os clientes preferiam só pessoas nessas áreas. E depois comecei a comprar casas somente especificamente nessas áreas. Fiz alguns outros aqui e ali, fora Brookline, Michael Plain, fiz alguns pés por lá, mas especificamente eu fico nessas áreas. O foco na linha do tempo tem um poder exponencial, né? Se você focou, igual você decidiu o seu território, e o tempo continua passando, e você vai cada vez mais pessoas te conhecem naquela região. Isso é fantástico.
Nelson, já virando aqui agora, eu achei impressionante também no dia da palestra lá, quando você falou do seu projeto social, e aí também para me preparar aqui para nosso bate-papo, eu vi no seu Instagram sobre o projeto lá da África, lá em Malawi. Como que foi que surgiu essa ideia? O que é o projeto? Quantas pessoas que são atendidas? E além do apoio de alimentação e tudo, quais outros apoios importantes você dá para esse povo tão humilde lá na África? Começou da primeira forma, uma pessoa da Flórida me ligou pedindo ajuda, para ajudar um pastor lá na região. Eu falei, não, faço o seguinte, manda eles me ligarem. E eu comecei a conversar com essa pessoa. E sempre ligava a pessoa da Flórida, saber se as histórias dele batiam, as histórias batiam ou não. E batia, tipo, 80% das histórias. Aí ele pediu uma ajuda, eu comprei por um terreno, e ele pediu para mim ir lá. Até então eu fui lá, analisei todo o projeto, analisei toda a situação e vi realmente a cidade de crianças. Queria cuidar dos adultos, eu vi as crianças, muitas crianças órfãs, crianças desamparadas, né? E daí eu comecei a ajudar eles. Essa primeira pessoa que me contratou, que eu fui até lá, não deu certo com ele, porque daqui não desvia dinheiro. Mas como eu fui lá, eu conheci muitas pessoas sérias no momento. E daí outro rapaz seguiu tocando o projeto. E daí eu vi, assim, a necessidade, a fome é muito grande. Lá ficou passado um tempo. Até hoje não tem energia na casa, não tem água encanada e muitas vezes não tem nem porta nas casinhas que moram. Moram na casinha de barro, com telhado de capim, de alguma coisa assim que eles cobrem lá. Daí eu vim ajudar as crianças. Aí eu comecei a devagar, né, o projeto. Eu comecei sozinho mesmo, não pedi ajuda de ninguém, porque se der errado, deu errado é eu mesmo. E comecei a alimentar as crianças e também o primeiro objetivo é evangelizar as crianças. As crianças sem Deus, sem princípios de vida. A Bíblia são realmente duas coisas na Bíblia. A Bíblia tem um lado espiritual, mas a Bíblia tem um lado, se você ler a Bíblia todinha, a Bíblia conta história de pessoas. A Bíblia vai trazer para você histórias de pessoas, experiências de pessoas tiveram e também vai trazer alguns avisos que você não deve fazer. E dá exemplo de vida. E como se a pessoa tiver realmente o conhecimento da Bíblia, ele vai ter um princípio de vida mais elevado um pouco. Daí deu certo o projeto, eles falei para criar um nome do projeto, escolheram Nelson Foundation. Não foi nem escolhido, eles escolheram Nelson Foundation, que é um nome muito bem-vindo na África. Devido, aí ficou Nelson Orphanage. Mas o governo não aceitou essa palavra orphanage, o governo queria pegar o projeto. Eles deram o nome para Nelson Foundation High Impact Kids Club. Que legal. Para ficar tranquilo, ficou como um clube de crianças. As crianças não ficam no projeto. Eu comprei uma propriedade lá, maior um pouquinho, construí um prédio, mas o número de crianças era muito grande, aí eu construí um outro prédio bem maior, a mais do que uns 3.000 square feet, para reunião, e esse outro prédio ficou como do princípio. Eu ensinei para eles a plantarem, né, para eles serem o self-sustain deles, coloquei cisterna, mandei vídeo para eles como plantar horta, pegava alguns vídeos na internet do Brasil, alguma coisa, como plantar horta, fazia alguns vídeos aqui, eles começaram a plantar, coloquei cisterna, para eles irrigarem, já colhem os próprios vegetais deles, mamão. Que legal! Hoje. Aí as crianças começamos a ideia, as crianças estão aprendendo inglês e as crianças vão aprender a escola técnica. Qual que é a língua lá? É uma língua local lá, né? Uma língua local. Malau, por exemplo, tem 20 idiomas. Uau! São tribos, e as tribos até hoje mesmo na área de Sandy, lá dentro tem acho que 20 tribos que falam a mesma língua, porque tem uns caciques, tem um chefe, cada tribo tem um próprio chefe. São chiefs que eles chamam, né? Aí eu pedi fazer o seguinte, são várias etapas da reunião, por exemplo, foi um talento muito grande, que as pessoas, quando é pobre financeiramente, ela não é pobre somente de dinheiro, ela é mais pobre de cultura, conhecimento, de esperança, ela é pobre de tudo, não tem esperança nenhuma na vida. Então eu tive que levar esperança para essas crianças, esperança para as pessoas que tomam conta, e comecei a ensinar para as lideranças. Aí o projeto começou a desenvolver. E para o projeto aceitar o projeto com o pessoal muito desconfiado, eu tive que pegar toda a comunidade e dar treinamento para toda a comunidade abraçar o projeto. Então a comunidade hoje tem orgulho do projeto, eles cuidam do projeto como o projeto deles, né? Então o projeto não tem dominação. Quando eu estava lá, por exemplo, tinha acho que 15 ou 20 pastores diferentes por lá também para conhecer, então todo mundo vai lá, todas as crianças diferentes vão lá, tem um suporte bem da cidade. As crianças agora com 12 anos de idade estão aprendendo a fazer costura, as meninas, os meninos estão aprendendo já a mexer com o computador, o próximo projeto futuro eles vão aprender a fazer vídeo, editar vídeos, fotografias, também tem uma escola de futebol, tem um time de futebol lá de uns 17, 18 anos, e nesse time de futebol aí os meninos aprendem uma parte mais técnica, alguns deles estão aprendendo carpintaria e outros aprendem pedreiros, que vão ser alguma coisa na vida. Eu ensino para eles liderança, alguma coisa que eles vão ter na vida, não ABC, ABC é problema deles do governo, mas tem que ter alguma coisa que eles vão ter um trabalho, vão ter uma vida digna na frente, esperança para eles. E outras coisas no projeto agora, vai ensinar para eles a agricultura avançada, umas técnicas de agricultura e também a cultivar de abelhas, para ter mel também para eles. Apicultura. Apicultura, né? Bom demais. Um pouquinho de cada coisa, mas cada dia que passa, eles trazem ideia nova. Hoje eu mando para eles, toda semana eu tenho com eles, né? É um projeto muito sério, realmente
praticamente eles não gastam $1 sem falar nada comigo, tudo sem pegar 2, 3 preços, manda para mim os contratos, manda os preços direitinho, todas as coisas, analisar. Uma coisa que eles não sabiam antes, negociar, para ir para cá, ensinando para eles como negociar, como buscar preço. Às vezes falam, não, é impossível, aqui não funciona assim, pode ir, vai lá e faz. Eles vão e falam, rapaz, como é que você sabia que deu certo? Quem contou para você? E eles mandam um recibo, tudo que é gastado lá dentro, todo o dinheiro é contado, tem um recibo para tudo. Se eles comprou o cimento, 10 sacos de cimento, eles mandam o custo do cimento, eles mandam a foto do cimento no projeto, eles mandam o vídeo do projeto, lembra? Ô Nelson, a internet chegou lá, né? A internet chegou. E você trouxe outras pessoas com você nesse projeto ou até agora é só você? Esse ano agora que eu já peguei, aí eu registrei aqui nos Estados Unidos, eu peguei o 51C aqui também, 51C3, por exemplo, de imposto também aqui agora, né, para quem quiser atuar. Aí eu peguei agora mais 2 pessoas que estão comigo, Silva, que vai ser o tesoureiro, então o Steve, que é um outro amigo meu, está no Texas, e está fazendo parceria, e entrou alguns voluntários agora para ajudar também em algumas coisas assim. Hoje eu tava dando olhada até pra mim ter conteúdo pra gente conversar e eu vi você com o seu filho lá também e tal. Como que você passa esse, que eu tô vendo que quando você fala de negócio, você gosta muito, dá pra ver no seu rosto, mas quando você fala desse projeto, parece que você gosta mais ainda, entendeu? Como que você passa isso pros seus filhos, né? Você tem quantos filhos e como que você passa isso pra eles? Essa importância do cuidado com as pessoas. Filhos, né? Eu tenho 3 filhos, tenho o Felipe, tá com 21 anos hoje, o John tá com 17 e tem uma menina com 10 anos. Eu tenho uma com 10. Maravilha. Meus filhos, aconteceu o seguinte, no início eles tinham a vida toda boa, mas eu falei para eles, quando tiver 13 anos, eu tenho uma experiência diferente. Com os 13 anos, levei o meu mais velho para Marrocos, ele teve comigo uma semana lá, realmente num lugar diferente, entendeu? Ele aprendeu muito com isso. O outro, o do meio, tá com 17 agora, quando eu tava com 14 anos, nós fomos para a China, fomos namorar da China, tudo, conheceu a experiência, e sempre eu mostro para eles o lado de ajudar as pessoas. Então eles foram no projeto comigo, me ajudaram muito lá no projeto. O John, que joga bola, já jogou até pegou a jogar bola, ele deu treinamento pessoal lá, tipo uma escolinha de futebol, do treinamento para eles, e o Felipe deu umas palestras maravilhosas para todo mundo também lá. Então foi uma bênção muito grande com eles, e eles aprenderam muita coisa, porque a gente tem muita coisa e não dá o valor ao que tem. Eu estava dizendo às vezes com eles, na minha vida, no Brasil não tinha nada, lutava por tudo. Muitas pessoas não têm nada, luta por tudo. Aqui hoje os jovens têm de tudo, não luta por nada, porque tudo muito fácil e traz consequências na vida, no futuro. Isso é importante, essa reflexão, mas só de você estar fazendo isso, tendo esse cuidado aí numa certa idade, eu costumo falar isso com minha filha também, só pra gente virar para outro assunto aqui, eu vou fazer só uma coincidência. Lá o projeto é High Impact. A minha empresa no Brasil chamava Alto Impacto Engenharia. Alto Impacto Engenharia. E aqui é High Impact Construction School, coincidentemente. Aí, o dia que eu vi lá, eu falei, eu tenho que falar com o Nelson aí. Claro que eu tenho minhas limitações, até eu tô num processo aprendendo inglês ainda, mas eu quero me colocar à disposição, tá? Aqui até publicamente aqui, para me ajudar de alguma forma. É uma escola, né? Quem sabe alguma coisa, algum curso online, alguma coisa, quero me colocar à disposição. Maravilha, agradeço muito. É muito importante impactar a vida de outras pessoas, né? Eu tenho um projeto, nem vou falar agora porque eu não tirei do papel ainda, eu quero ter orientação sua, no Vale do Jequitinhonha. Eu trabalhei no Vale do Jequitinhonha, eu sou do Vale do Mucuri, divisa com o Vale do Jequitinhonha. Então eu trabalhei lá na área de saneamento. Então eu vi o que é uma pessoa não ter um banheiro. Claro que não chega a ser o extremo, mas é muito triste também a forma que eles vivem lá, como eles são explorados pelos políticos e tudo. Então eu tenho um projeto, eu acho que deve sair no papel esse ano, para o Vale de Jequitinhonha. Virando aqui, eu vi que você tem um hobby bem interessante, que na verdade você falou que começou como buscando até uma outra profissão, mas acabou virando um hobby, que é a questão aí, sua paixão aí por aeronaves, né? Fala um pouco, como que surgiu isso? Foi na época que eu fiz aviação, depois não segui a carreira, aí eu fui investir, busquei conhecimento na área de construção, depois de todas as empresas estabilizadas, eu voltei novamente para aviação, fazer o que eu gostava de fazer. Então já foi uma experiência assim, muito agradável, muito boa. Em 2010, quando o dólar estava baixo, estava quase 1 por 1, eu estava pegando 1 por 1, o avião valia muito, né? Eu abri uma empresa para mandar exportar para o Brasil. Eu comprei vários aviões aqui no Brasil, viajava para Califórnia, comprava avião e vinha voando, conhecendo o país,
na Flórida, e meu amigo, meu sócio, levava os aviões pro Brasil, porque minha esposa nunca deixou ir, porque a gente vai quando pelas ilhas, e um pouco arriscado. Então, eu não fui pro Brasil, só fui ter umas ilhas, só voltei, não cheguei até no Brasil, né? Mas a gente mandando muito avião pro Brasil. Então, é legal porque... Então, foi o primeiro, essa parte eu não sabia, então foi um negócio seu, que você comprava aeronaves aqui e vendia pro Brasil. Eu entregava lá na casa da pessoa, às vezes entregava os aviões em Boa Vista, entregava no Manaus, ou entregava na fazenda do camarada em Goiás, ou entregava em Belo Horizonte, depende de onde que era o avião. Posso estar enganado, mas eu acho que você tem seu avião hoje, né? Tem um avião. Quando foi assim que você falou, não, agora eu vou comprar meu avião e com esse avião você roda pra todo lado, como que é? É o seguinte, na aviação, nessa compra do avião pro Brasil, eu fiquei com um avião pra mim. E eu fiquei voando, né? Porque na aviação é o seguinte, quando você está muito estressado aqui embaixo, a aviação ela é estressante por si própria. Então, eu subia lá pra cima, no avião, não lembrava de mais nada de problema aqui embaixo. Quando descia, os problemas não tinham esperado, tinham ido embora, então eu dava a cabeça livre novamente. Então, assim, aí eu voei bastante tempo, mas aí eu notei que minha esposa não gosta de avião de maneira alguma, morte de medo de avião pequeno. Aí eu comprei uma casa no Cape e comprei barco. Do jet ski, tudo, porque com barco eu curto mais a família. Entendi. Na verdade, a aviação seria um hobby mais meu do que da família. Uma coisa para agregar valor e benefício da família. Então, peguei os barcos. Tem um barco de lagoa e tem um barco pro mar agora. Ah, que legal. Quando eu era pequeno, eles me perguntavam o que eu queria ser. Eu falava que eu ia ser piloto da aeronáutica. Aí depois, quando eu tava com uns 12 a 15 anos, eu mexia muito com eletrônica e tal, montava transmissor de FM, por isso que eu montei um estúdio aqui como se fosse uma rádio. É o hobby voltando. E teve uma época que eu queria montar um avião experimental. Aí depois eu fui estudar engenharia e tudo, civil, em vez de ir pra aeronáutica e tudo, ou mecatrônica, eu fui pra civil e acabou ficando pra trás. Mas é legal, assim, essas histórias. E nessas andanças suas já a gente caminhando pro final aqui, você conheceu muitos países, né? Você lembra de todos que você já foi? Talvez não, já passou de 50 países, né? Uau! Eu tive, assim, as experiências bem interessantes nos voos por causa do fuso horário, né? Hoje me adapto muito bem no fuso horário, tem algumas técnicas que eu uso, mas estive na Austrália, China, Japão, Nova Zelândia, Tahiti, Bora Bora, África, tivemos a Líbano, no Egito, Israel, na Turquia e vários outros países que não dá o tempo de lembrar todos, né? Mas um dos países interessantes, por exemplo, saímos de Nova Zelândia para Tahiti, são 4 horas e meia de voo, né? São 23 horas do fuso horário. Eu saí num dia, por exemplo, dia 13, chegava lá dia 12. Então, assim, por exemplo, eu tomei café da manhã na Austrália, 9 da manhã, e no outro dia eu tomei, no mesmo dia, eu cheguei em Los Angeles, tomei o café da manhã também, cheguei de manhã em Los Angeles, né? Depois de 14 e poucas horas, cheguei de manhã novamente em Los Angeles, né? Sei lá, 10 horas, cheguei 8 horas aqui. Então é muito interessante, foi no mesmo dia, andei 14 horas, chego no mesmo dia, saí dia 13, chego dia 13 aqui. Então, é muito interessante as viagens, você aprende bastante, tem as viagens muito longas, igual eu fui para Johannesburg, na África, o voo é muito longe, é um voo muito longo, né? Também já estive na Etiópia, conheci a Etiópia também. É muito bom. Ô Nelson, eu acho que não tem como a gente não falar do que está acontecendo, pra gente, né, caminhar pro final. O que você acha que vai modificar com tudo isso, com o coronavírus, né? Já colocando data no podcast aqui. A gente tá aqui dia 2 de junho de 2020. Quem estiver ouvindo esse podcast 10, 15 anos atrás, nós estamos falando de uma fase muito diferente. O que você acha? O que nós vamos levar de experiência desse acontecimento? Vai mudar um pouquinho aquela maneira de ser, de negociar. Talvez um negócio mais frio, talvez, seria para nossa cultura brasileira, chegar, pegar na mão, abraçar. Hoje não vai, eles vão cortar, não vai ter mais isso. Vai usar bastante também agora a tecnologia para frente, porque até então não era o nosso hábito de ficar usando a tecnologia, até mesmo essa reunião do Zoom. Sim. Não consegui no passado, vai ser muito mais apto agora, mas vai ser um novo normal para as coisas, né? Novo meio de ser, e vai ter muito mais videoconferências do que aquelas viagens, regiões de negócios, as pessoas vão trabalhar mais à distância, coisa que eu não fazia no passado, já faço hoje. Eu tenho um arquiteto à distância que desenha meus projetos, tudinho, a gente faz reuniões que tem que ser feito, uma coisa que eu não fazia no passado, e faz o trabalho remoto. Então, o que aconteceu com isso aí? Nós temos muito mais resources, tem muito mais coisa na nossa mão hoje, devido à tecnologia,
tecnologia do que a gente tinha no passado. Hoje você pode contratar uma pessoa à distância para fazer o trabalho para você aqui. Então vai ser uma nova maneira de ser. Vai ser oportunidades, vai ter vários desafios, né? As escolas ano que vem praticamente não vão ter o mesmo número de salas de aulas, vão mudar também a escola, vai ser voltar àquela época do Brasil. Você vai ficar na sala de aula, os professores que vão mudar. Os alunos vão ficar saindo das escolas, da sala de aula, mais dos corredores. Então várias outras coisas vão mudar sequentemente dessa maneira. A maneira de reuniões vai ser menos, né? E o povo vai estar sempre com medo, porque sempre surgirão outras coisas. Voltando atrás de saber como é que as coisas, as mudanças acontecem na gente, só para a gente ter noção, recentemente, no ano 2001, aconteceu um pequeno evento no mundo, que foi as Torres Gêmeas caiu em Nova York. Um pequeno local, uma cidade, um lugar isolado do mundo, mudou todo mundo, a maneira de ser, a maneira de viajar, tudo mais, que reflete o mundo inteiro. Imagina essa pandemia que tem reflete no mundo inteiro, as pessoas estão com medo, mas tudo vai passar com um tempo curto, né? Isso que nós estamos passando agora, nós estamos privilegiados com uma economia muito forte, tudo está acontecendo. Se você voltasse em 1900, muitas pessoas que vão achar, pensando muito negativo, mas simulação, se você voltar ao ano 1900, vamos supor que você nasceu em 1900, com 14 anos de idade, teve a Primeira Guerra Mundial. Com 18 anos de idade, você teve a gripe espanhola, que morreu 50 milhões de pessoas. Aí, quando chegou aos seus 40 anos de idade, tem a Segunda Guerra Mundial, que morreu mais de 50 milhões de pessoas. Todo mundo sobreviveu. Aos 60 anos de idade, teve a Guerra do Vietnã. Isso é outras coisas. Então, quer dizer, todo mundo vai sobreviver com isso. Não adianta se esperar, só uma ajustagem, vai sair bem, né? É uma maneira de você rever as coisas, buscar conhecimento com uma nova direção. Não adianta ficar na mesmice, que não vai acontecer, as coisas vão ser diferentes. E porque lado o senhor está indo, busque conhecimento, porque a Bíblia diz que você cai por falta de conhecimento. Então, e a Bíblia diz uma coisa muito interessante, ela não diz que busque conhecimento, ela diz adquire conhecimento. Quando você vai adquirir o conhecimento, adquirir conhecimento tem custo, não é de graça. Você adquirir um conhecimento, você tem que sacrificar seu tempo financeiramente. Uma pergunta concreta, você me perguntou duas coisas que eu ajudo, pergunto às pessoas: o seguinte, quanto que você investe em si próprio em conhecimento? Você hoje aqui investe em casa no Brasil, investe em carro, investe em piscina, investe em casa bonita aqui dentro, carro maravilhas, mas e quanto você investe em si próprio no conhecimento? Essa é uma grande diferença que nós temos para investir no nosso conhecimento. Cursos, mentorias, tudo, isso Sim. Tudo vale. Eu estava calculando esses dias que de 10 anos para cá eu gastei mais de uns 150 mil reais de cursos, mentorias, já paguei mentoria de 10 mil, 15 mil reais, pessoas que já tinham feito, ou até, às vezes, a pessoa parar para ouvir um conteúdo desse agora, quantas coisas que ele poderia evitar, ou então pegar como exemplo, né? E as pessoas muitas vezes não param, fica vendo, não tô criticando ninguém, mas às vezes pegam o Netflix, zeram uma série de Netflix durante um dia, mas às vezes não pega um tempo, né, para aprender mais sobre a própria Bíblia e também com quem já fez, com quem tá buscando, quem tem disponibilidade de ensinar. E qual que é sua visão de futuro para os seus negócios? O que você pensa, assim, daqui a um tempo? Nem vou colocar se é 5, 10. O que você pensa dos seus negócios e dessa área que você gosta tanto, que é dessa parte social? Hoje você tem 200 propriedades, né? Parte 200 um pouquinho hoje. Daqui a um tempo, qual que é o seu goal aí para propriedades? A gente vai chegar, daqui a um tempo, chegar a 500 unidades. Construções grandes agora, a gente faz muitos projetos ao mesmo tempo. Eu sou um pouco do desafio mesmo, né? A gente está construindo agora mais de 20 unidades ainda. E trabalhando em projetos mais grandes, complicados, que eu devo trabalhando, que nem um projeto que eu falei com você, que é dia lá, continuo trabalhando ainda. Estou com cidade, que construí 100 unidades aqui em Urban. Estou assinando um documento que construí 61 em Boston. Falando para Cambridge também, Somerville, um dos maiores um pouco também. Mas eu vou devagar, são tudo consequências. Às vezes eu esqueço das coisas que eu tenho, que eu faço um planejamento, vou seguindo aquilo ali. E vou estar abrindo umas 10 churrascarias para frente também, não é só para vai ter uma sequência de churrascarias para frente também. Mas é importante, né, Nelson? A gente que é empreendedor e quem está nos ouvindo também, é importante você, pode ser que você chegue menos um pouco e pode ser que você passe muito, mas é importante enxergar com clareza, visualizar para você. Você me falou como se fosse muito claro, tá na sua mente já tá mentalizado e você vai buscar com muita fé que você tem em Deus e trabalho, você vai em cima dessas metas. Com certeza. E contra a fundação, eu estou criando um projeto piloto, um projeto de visão, que esse projeto
pode ser implantado em qualquer parte do mundo que vai funcionar. São, assim, uma visão que não precisa de muito dinheiro, muitas coisas, mas você consegue ter um crescimento com as próprias pessoas trabalhando em prol do projeto, né? Então, é uma maneira de fazer tipo um projeto piloto que pode ser implementado em outras partes do mundo também. Então, eu vou trabalhar nessa área também para ajudar as pessoas que vêm por baixo, né? Porque na vida são consequências, a vida não é passageira, nós estamos aqui por um momento. Vieram muitas pessoas antes de nós e virão muitas depois. Então, nós temos que fazer o nosso tempo. Meu tempo é esse agora. E eu acho que a gente tem que ser como uma árvore. A árvore cresce, dá sombra e ela não para. De que ela pode crescer, ela morre. E minha vida, eu quero levar minha vida como uma luz. Uma luz não fica doente, não fica acende hoje, acende amanhã. Ela brilha até o último instante. A vida você tem que dar o de você até o último instante. Eu não me penso aposentado, eu já me considero aposentado. Eu faço o que eu gosto, amo o que eu tenho que fazer. E eu acho que nós vivemos essa vida com um propósito. Muitas pessoas vêm na vida, vêm no mundo e vão embora sem saber qual é o seu propósito, o que Deus criou você. É muito interessante, você compra uma máquina hoje, quantas máquinas pega, não sei como usar. Nem sei para que serve. Somente o fabricante sabe. E por causa disso, escreveu o manual. Você compra uma máquina, você não vai aprender a usar, você vai ver o manual. Deus criou a gente também com um propósito. Cada um nós tem um propósito. Às vezes, hoje, nós observamos muitas outras pessoas. Nós queremos ser o que o outro quer ser. Mas seu propósito não é isso. O outro é um radialista, o outro trabalha na televisão, o outro deu bem na padaria, o outro deu bem na churrascaria, o outro deu bem na construção. Mas nós queremos imitar os outros. Nós não fomos para imitar os outros. Imagina que a máquina cortar grama quer imitar a snowblower, a máquina Verdade. Então nós temos que descobrir qual é o nosso propósito, o que nós fomos criados, o que nós devemos servir. E Deus colocou nós todo mundo junto, que a humanidade percebeu que se gosta de viver um perto do outro, ninguém vive isolado, porque nós dependemos uns dos outros. Nós sempre dependemos uns dos outros, nós sempre vamos viver juntos com as diversidades. Então olhar para frente e descobrir que você vai ter o sucesso naquilo que você foi criado, você vai ter sucesso naquilo que você gosta de fazer, você vai ter sucesso naquilo. Não pense nos outros, pense em si próprio, na sua família, nas pessoas que estão ao seu redor, busque conhecimento e põe Deus na frente, porque a nossa visão é muito curta. Nós não sabemos amanhã, mas Deus pode preparar. Às vezes, Deus fecha uma porta para a gente não cair. A gente fica naquela porta batendo, querendo que ela abre, e muitas outras abriram e você perdeu a oportunidade. Então, se você fechar, se um vício fechar, olha ao seu redor, muitas outras portas melhores abrirão para você. Não fica focado lá atrás no passado, que aquela porta fechou, murmurando aquilo. Olha para frente. Ô Nelson, tem gente nos ouvindo, né? No Brasil, Estados Unidos, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste. Como que eu sei disso? Porque eles comentam no meu canal no YouTube e também nos agregadores de podcast. E esse projeto, na verdade, em 2017, eu idealizei, gravei 2 episódios e parei. E voltei agora, num tempo mais propício. Tá sendo muito interessante porque eu aprendo bastante. Com isso, com esse aprendizado, eu como professor e com a escola aqui, eu busco passar esse conhecimento para outras pessoas. Já passaram 600 alunos pela escola. Eu queria agradecer, eu estou muito satisfeito mesmo. Agradecer a Deus, agradecer a você pela oportunidade, tá? Eu acho que tudo isso, talvez, se não fosse essa tecnologia, claro que uma hora a gente ia encontrar e tudo, mas poderia demorar muito mais. Então, em vez de reclamar que a situação tá difícil, isso, aquilo, eu só tenho a agradecer. E eu quero te agradecer muito. E assim que puder, quero que você visite a escola também, pra você conhecer o projeto e tudo. Vai ser uma honra. Sim. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado a você também pela oportunidade, tá? Foi um prazer falar com vocês aqui, tá? Obrigado, Nelson. Valeu. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, divulgue para outras pessoas, pelo menos para 5 pessoas. E vai lá no meu Instagram, me manda um direct falando que você mandou para 5 pessoas. Deixa o seu e-mail que eu vou mandar para você um presente digital, um e-book falando sobre planejamento e orçamento de construção aqui nos Estados Unidos. Um forte abraço, nos veremos no próximo episódio. Você ouviu Café com Construção. Oferecimento Escola da Construção e apoio ao construtor. Acesse escolausa.com e nos siga em nossas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.